Imagine por um instante que tudo o que você sabe sobre a história seja apenas a superfície. E se existirem verdades escondidas nas palavras de Jesus? Mensagens codificadas que foram ignoradas, distorcidas ou até ocultadas de propósito? E se a verdadeira mensagem dele não falasse somente sobre fé e salvação, mas sobre um conhecimento muito mais profundo? Uma sabedoria capaz de revelar os segredos do universo e da própria existência humana. Uma verdade tão poderosa que poderia mudar completamente a forma como você enxerga a realidade e sua conexão com o divino. Hoje vamos mergulhar nos ensinamentos ocultos de Jesus, aqueles preservados em evangelhos apócrifos, textos gnósticos e antigas tradições místicas que quase ninguém conhece. E o mais impressionante, quando essas mensagens são compreendidas em sua totalidade, nossa visão do mundo se transforma por completo. E fique comigo até o final, porque vou revelar o ensinamento mais profundo de todos. Uma verdade capaz de impactar sua vida de um jeito que você jamais imaginou. Desde tempos antigos, Jesus é associado ao amor, à compaixão e ao sacrifício. Mas por trás de suas palavras existe algo muito maior, um conhecimento que ultrapassa a doutrina tradicional. Em diversas correntes espirituais, ele não é visto apenas como um mestre moral, mas como um ser iluminado, conhecedor dos grandes mistérios da existência e do cosmos. Seus ensinamentos foram estudados por filósofos, místicos e buscadores da verdade ao longo dos séculos. Para entender esses conhecimentos escondidos, precisamos primeiro nos perguntar: por que tantos textos sobre Jesus foram excluídos da Bíblia oficial? Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos escritos circulavam entre seus seguidores. Vários deles traziam ideias que desafiavam o poder estabelecido e incentivavam o autoconhecimento e a libertação interior. Com o tempo, grupos influentes decidiram o que seria aceito e o que seria apagado da história. Um dos textos mais impressionantes é o Evangelho de Tomé, que reúne frases atribuídas a Jesus com uma profundidade filosófica e espiritual muito diferente dos evangelhos tradicionais. Nele, Jesus fala menos sobre crença e mais sobre autodescoberta. Uma de suas declarações mais marcantes diz: se você revelar o que está dentro de si, isso o salvará. Mas se não revelar, isso o destruirá. O que isso significa? Jesus estaria dizendo que existe dentro de cada pessoa um conhecimento sagrado, uma centelha divina. Quando essa centelha é reconhecida e cultivada, conduz à verdadeira liberdade. Mas quando é ignorada, a pessoa passa a viver dominada por medos, crenças impostas e ilusões externas, e isso gera sofrimento. Essa ideia aparece também em outras tradições antigas. No hermetismo, por exemplo, existe o princípio: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, a verdade não está fora de nós, está dentro. Jesus dizia aos discípulos que o reino de Deus não era um lugar distante no céu, mas uma realidade acessível aqui e agora, para quem busca com sinceridade. Outro ponto central de seus ensinamentos ocultos é a superação do ego. Em muitas parábolas, ele procurava desmontar a falsa identidade baseada em status, posses e rótulos. No Evangelho de Lucas, encontramos a frase: quem tentar salvar sua vida irá perdê-la, mas quem a perder por minha causa, a encontrará. Isso não é um convite ao sofrimento físico, mas à dissolução do eu superficial. Essa identidade construída pelo mundo material. Somente quando deixamos essa máscara cair é que podemos acessar nossa verdadeira essência, aquilo que os antigos chamavam de consciência crística. Os gnósticos, cristãos perseguidos nos primeiros séculos, entendiam isso claramente. Para eles, o conhecimento interior era a chave da libertação. Jesus, segundo esses textos, não veio apenas redimir, mas despertar o divino adormecido dentro de cada ser humano.
Alguns ensinamentos, dizem eles, eram transmitidos apenas aos discípulos mais preparados espiritualmente. Mas se tudo isso era tão poderoso, por que foi escondido? A resposta é simples. Uma pessoa que conhece sua verdadeira natureza não pode ser controlada. Estruturas políticas e religiosas sempre tentaram limitar o pensamento humano. A mensagem de liberdade espiritual de Jesus era uma ameaça direta a esse sistema. E você acredita mesmo que tudo o que ele ensinou cabe apenas no que foi oficialmente registrado? Ou existe algo mais profundo, escondido diante dos nossos olhos? Para compreender totalmente isso, precisamos olhar para as tradições antigas que influenciaram Jesus. Ele não surgiu isolado no tempo. Sua mensagem tem raízes em escolas místicas, como a dos essênios, no conhecimento egípcio e até em sabedorias orientais. Os essênios viviam próximos ao Mar Morto e seguiam uma vida de pureza, meditação e autoconhecimento. João Batista, que antecedeu Jesus, tinha ligação com esse grupo. Eles acreditavam que a iluminação vinha da disciplina interior e da conexão com o divino interno. Exatamente o que Jesus ensinava ao dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Alguns estudiosos vão além e sugerem que, durante sua juventude, Jesus pode ter viajado para o Oriente. Na Índia, antigos textos mencionam um mestre chamado Isa, que muitos associam a ele. Segundo esses relatos, Isa teria convivido com monges budistas e aprendido sobre compaixão, meditação e a ilusão do mundo material. E é aqui que tudo começa a se conectar. Jesus falava sobre desapego, consciência interior e libertação do sofrimento, ideias muito parecidas com os ensinamentos de Buda. No Egito Antigo, a tradição hermética dizia que o universo é mental e que a realidade externa é reflexo da mente. Jesus expressou algo semelhante ao dizer: tudo o que pedirem em oração, se acreditarem, receberão. Não como fé cega, mas como compreensão do poder da mente e do espírito na criação da realidade. Suas parábolas escondiam verdades profundas, como a do semeador. As sementes representam o conhecimento, o solo, a mente humana. Se a mente está fechada, nada cresce. Se está aberta, ocorre a transformação. Quando ele diz, peçam, busquem, batam, não fala apenas de oração, mas de uma busca ativa pela verdade. Mas nem todos estavam prontos para isso. Por isso ele dizia para não entregar pérolas aos porcos, não por desprezo, mas porque a sabedoria profunda só pode ser compreendida por quem está preparado. Ao longo da história, muitos mestres foram perseguidos por revelar verdades desconfortáveis. Jesus também. Ele não veio fundar uma nova religião, mas mostrar que o poder real está dentro de cada pessoa. Isso ameaçava governos e instituições. Textos foram censurados, vozes foram silenciadas. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Jesus ensinava que o despertar não vem de fora, mas de dentro. Ele falava de um poder oculto no ser humano. Por isso, usava símbolos. Quando disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele falava de algo além de regras religiosas. A libertação do medo, da ilusão e do sofrimento. Quando afirmou, eu e o Pai somos um, não estava pedindo adoração, mas revelando que a mesma centelha divina existe em todos nós. O mesmo conceito aparece no hinduísmo, no hermetismo e em muitas outras tradições. O divino não está separado do ser humano, está dentro dele. Por isso ele também disse que o reino de Deus não vem de forma visível, mas já está dentro de nós. Não é um lugar após a morte, mas um estado de consciência. Se as pessoas compreendessem isso, não dependeriam de intermediários para se conectar com Deus. No Evangelho de Tomé, lemos, quando fizerem o interior como o exterior e o exterior como o interior, então entrarão no reino. Ou seja, a iluminação acontece quando unimos corpo e espírito, razão e intuição, matéria e divino. É o mesmo princípio da alquimia espiritual, da cabala e do equilíbrio entre forças opostas no taoísmo.
Tudo aponta para a mesma verdade. Jesus foi condenado porque ensinava que o divino pertence a todos, não a uma elite. E agora chegamos ao ponto final, o ensinamento mais profundo de todos. Quando Jesus disse que quem perde a própria vida a encontra, ele falava da morte do ego, da identidade falsa, da libertação da ilusão da separação. A crucificação simboliza isso, a morte do eu ilusório. A ressurreição representa o despertar da verdadeira consciência. E o segredo final está nesta frase: se você revelar o que está dentro de si, isso o salvará. Se não revelar, isso o destruirá. A chave não está fora, não está em dogmas, não está em salvadores externos, está dentro de você. Jesus não veio criar seguidores, veio mostrar um caminho de libertação. A pergunta agora é: você está pronto para despertar? Saber não basta, é preciso viver, olhar para dentro. Questionar seus medos, suas crenças, sua identidade e lembrar-se, Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores, porque ele não mostrou apenas o que podia fazer. Mostrou o que nós também somos capazes de nos tornar. O reino de Deus não é um destino distante, é um estado de consciência, aqui e agora. E quando paramos de buscar fora e voltamos para dentro, é aí que encontramos a verdade que realmente nos liberta. E se tudo isso fez sentido para você, eu te convido a dar o próximo passo agora. Se este vídeo abriu sua mente, tocou você de alguma forma, ou fez você enxergar a realidade com outros olhos, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse até você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem novos vídeos sobre mistérios antigos, consciência, espiritualidade e verdades que quase ninguém tem coragem de contar.